Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá friozinho hoje, né? Tá muito gostoso, graças a Deus. Damos graças a Deus por estarmos vivos, para poder sentir, né, o frio, o calor, o vento, o sol, a chuva, tudo é bênção de Deus na nossa vida. Temos que agradecer a Deus. E hoje, dia 2 de junho de 2025, nós estamos aqui mais uma vez para estudar. Então, hoje nós vamos ver o capítulo 2 do provérbio, dando continuidade, né? Ontem, dia 1º, nós falamos sobre o capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 de provérbios. Então, vamos lá? Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e conservar os meus preceitos, ou seja, meus mandamentos, dando ouvido à sabedoria e inclinando o coração para o entendimento. Se você invocar a inteligência e chamar o entendimento, se você procurar a sabedoria como dinheiro e a buscar como tesouro, então você entenderá o temor de Javé e alcançará o conhecimento de Deus. Então, ontem no Provérbios 1, a gente estava falando sobre o temor ao Senhor, né? Buscar sabedoria, a gente tem que buscar de todo o nosso coração e ser obediente. Então, temor a Deus é o extremo respeito, é nós sermos obedientes à sua palavra, ao seu chamado. Todos nós somos chamados a sermos sal e luz na terra. E Jesus nos disse que nós deveríamos agora, depois que ele partiu, nós deveríamos levar o reino, levar a boa notícia a todas as pessoas. Então, para nós levarmos, para nós termos esse entendimento, nós temos que buscar sabedoria. Buscar a sabedoria que vem do alto. Eu disse ontem que tem dois tipos de sabedoria, a sabedoria horizontal e a vertical. A horizontal é aquela que nós aprendemos aqui, nós estudamos, nós lemos livros, né? Então, a sabedoria aqui da terra é aquilo que nós nos esforçamos com os nossos esforços, né? Agora, a sabedoria vertical, não. A sabedoria vertical, ela vem direto do Pai, ela vem direto do Senhor, ela vem direto do trono de Deus. Ela que nos faz ver o que olhos jamais viram, o que ouvidos jamais ouviram, o que coração jamais sentiram. Então, essa sabedoria que nós precisamos buscar. E essa sabedoria nós vamos buscar quando? Quando nós tememos de fato a Javé. Quando nós temermos a Javé significa ter então respeito, como eu já disse, buscar a Javé de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Nós temos que ter as duas sabedorias, né, com todo o nosso entendimento. E ele fala aqui, né, buscar mais do que o dinheiro. Por quê? Porque com sabedoria você vai ter tudo. Deus vai te dar tudo, porque você está sendo um filho obediente. E se você está plantando aquilo que ele mandou você plantar, aquilo que a semente já está aí dentro de você, né? Porque quando a gente nasce, a gente nasce com a semente do amor. A gente precisa só o quê? Colocar em bom terreno para que ele frutifique. O amor, a prosperidade. É como se fosse uma árvore, né? O que é uma árvore? Ela nasce, a semente, ela rompe, e aí dela ela cria raízes, e ela cresce, e ao tempo certo ela frutifica. E assim somos nós. Nós temos que frutificar também. E quais são os frutos? Os frutos da sabedoria, os frutos da inteligência, né? Da sabedoria, que é o conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade, e que a gente tem que levar aos nossos irmãos, né? Então, agora lendo o próximo aqui. De fato, é Javé quem dá a sabedoria, né? É Deus quem dá a sabedoria. E da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. É essa sabedoria que nós estamos buscando, é essa sabedoria que nós precisamos. Mas nós precisamos dobrar nosso joelho, pedir a Deus todos os dias, orar, fazer a nossa oração todos os dias e pedir a Deus a sabedoria. Ler a Bíblia, gente. Nós precisamos ler a Bíblia cada vez mais, porque através da leitura é que nossos olhos vão se abrir, é que a nossa mente vai se abrir. E o nosso coração vai estar atento para o chamado de Deus,
para ouvir o chamado de Deus. Ela reserva a sensatez para os retos. Então, de fato, vamos lá, voltando. É Javé quem dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a sensatez para os retos, para aqueles que estão no seu caminho, para aqueles que mantêm os seus preceitos. Ele é escudo para os que se comportam com integridade. Ele vigia as trilhas do direito e guarda o caminho de seus fiéis. Olha isso. Ele guarda o nosso caminho. Ele nos protege. Deus é nosso Pai. E jamais Ele quer que a gente se desvie do caminho dele. E quando a gente se desvia do caminho dele, o que a gente faz? Só besteira, né? Só coisas erradas, a gente cai em pecado, faz as coisas que Deus não aprova. Então, temer a Deus é amar aquilo que Ele ama. O que Deus mais ama? São os seus filhos, são as pessoas, são os nossos irmãos. Porque se todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, né? Tanto é que Ele quer que você se livre do pecado. Mas Ele ama o pecador. Ele nos quer filhos. Todas as vezes que a gente cair em tentação e a gente errar, volta imediatamente para o Senhor, porque Ele te recebe e te perdoa. O próprio Cristo na cruz, Ele já pagou pelos nossos pecados e Ele nos deu a salvação, a vida eterna. Basta que a gente acredite e que façamos a sua vontade. Então veja. Então você, né, entenderá a justiça e o direito, a retidão e todos os caminhos da felicidade. Olha isso, gente. Porque a sabedoria virá ao seu coração. Peça sabedoria ao Senhor. Dobre o seu joelho e peça sabedoria. Eu estou pedindo também sabedoria. Eu estou buscando também sabedoria. Assim como você. Mas eu busco daqui, você busca daí. E uma corrente infinita pede a Deus essa sabedoria. E nós, em irmãos e unidos, você que está ouvindo, peça a sabedoria, porque daí nós pedindo junto, a sabedoria vem com mais força para nós. Né? Porque onde dois ou mais pedirem em meu nome, eu ouvirei. Tá? Então nós temos que pedir para que Ele dê essa sabedoria, para que ela venha no nosso coração. Então você pedirá sabedoria, ela virá ao seu coração e você terá gosto no conhecimento. Olha isso. A reflexão guardará você e o entendimento o protegerá. Olha isso, gente. A reflexão guardará você. A Bíblia é o nosso entendimento. Através dela, nós temos a verdadeira palavra, o verdadeiro entendimento. E aí, através da palavra da Bíblia, nós vamos nos libertando de todas as amarras e vamos ficar protegidos. Nós só precisamos buscar esse entendimento, para que a gente possa viver esse entendimento e se livrar das armadilhas desse mundo. Como eu disse ontem, esse mundo aqui é um mundo que nós precisamos anunciar Jesus, porque está cada vez mais distante dele, cada vez mais distante do Senhor. Então, a reflexão guardará você e o entendimento o protegerá, para livrá-lo do mau caminho e do homem que fala com perversidade. É o que dizia, né? Dos que abandonam o trilho certo para seguir caminhos tenebrosos. Dos que se alegram com a prática do mal e se satisfazem com a perversidade. Dos que seguem trilhas tortuosas e caminhos desviados. Assim como Deus tem prazer em que nós vivamos nos seus caminhos, no seu caminho, nos seus preceitos, ou seja, vivendo os seus mandamentos, tem gente, o inimigo adora quando você segue caminhos tortuosos, porque é o bem e o mal. Nós convivemos com o bem e o mal dentro de nós o tempo todo. Então o mal, eles também se alegram quando você se desvia do caminho de Deus. Com certeza. E aquele que você fortalece mais é aquele que te desponta mais. Qual vai vencer, o bem ou o mal? Depende, aquele que você alimenta mais vai vencer. Se você alimenta o bem vai vencer. Mas se você alimenta o mal vai prevalecer. O próprio Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Livra-nos de todo o mal.
né? Não nos deixe cair em tentação. E livre de todo mal. Porque ele sabia que esse mundo aqui, ele sabe, ele veio aqui, Jesus esteve aqui. Ele veio nesse mundo, ele sabe como é esse mundo. Ele viveu neste mundo. Mas ele viveu com uma diferença. Ele não caiu em tentação. E ele, você vai dizer assim, mas Jesus era Deus. Ele é Deus. Era, é e sempre será. Mas aqui, na Terra, ele viveu como humano. Sentindo dores como nós sentimos. Sentindo amor como nós sentimos. Sentindo tristezas. Passando por tudo que ele passou aqui na Terra como nós passamos. Pensa, ele se fez totalmente humano para sentir aquilo que nós sentimos. Para viver aquilo que nós vivemos. Então é possível vencer as tentações. Porque Jesus venceu. E ele mandou o Espírito Santo. E está dentro de nós para nos fortalecer. E através desse Espírito Santo que habita dentro de nós, nós temos que pedir sabedoria a ele. Que o Espírito Santo que habita em nós faz conexão com o Espírito de Deus. E nós, com o Espírito fortalecido, nós temos condição de sermos pessoas melhores. A sabedoria livrará você da mulher estrangeira. A mulher estrangeira aqui, gente, entenda assim. Todas as vezes que o povo de Deus se desviava, se afastava dele, do Deus verdadeiro, saía dos trilhos, vamos dizer assim, o que acontecia? Eles ficavam enfraquecidos e eram dominados. A gente sabe, se a gente ler a história, nós vamos ver que teve vários exílios. Ou seja, o que é exílio? É quando uma nação domina a outra e você fica refém daquela nação. Então, como nação, uma nação é feminino. Então, aqui, quando fala mulher estrangeira, o que é mulher estrangeira? É tudo aquilo que é diferente do amor verdadeiro de Cristo e de Deus, nosso Pai. É que tem outros deuses, que adoram outros deuses. Nações que adoram outros deuses. Nações que não temem o nosso Deus, mas que adoram para outros deuses. Ou seja, o dinheiro, ou seja, né, como hoje também tem, né? Ou seja, aqueles deuses que eles faziam imagens e adoravam imagens, né? Nabucodonosor, por exemplo, fez uma imagem, fazia que todo mundo adorasse ele. E aí a gente vê a história de Daniel e vê que Daniel não se curvou, e por isso ele passou um monte de tribulações. Vai lá, lê Daniel. Lê Daniel. A gente precisa ler a Bíblia, conhecer os ensinamentos, ver o que Deus faz para nós. As maravilhas que o nosso Deus faz. É aquilo que fala, que o olho jamais viu, o coração jamais sentiu e o ouvido jamais ouviu aquilo que Deus tem para reservar para os seus filhos. E nós temos que buscar isso, né? Porque a gente está acostumado a viver o quê? Com migalhas, né? Acostumado a não ver milagres. E o nosso normal é ver milagres. A gente não costuma, por exemplo, agradecer um dia maravilhoso que o Senhor deu para nós, os frutos que nós comemos, o alimento da nossa mesa que nós comemos. A gente não costuma agradecer a Deus essas maravilhas que Ele nos dá. Mas tem muito mais maravilhas que nós podemos ver ainda e que nosso coração ainda não acessou. E nós precisamos acessar. Então, a mulher, quando fala mulher estrangeira aqui, está relacionado a outras nações que dominavam o seu povo. Por quê? Porque ele se afastou do Deus verdadeiro, então vinha outras, eles enfraqueciam, e aí vinham outras nações, e o dominavam, e faziam o quê? Com que eles adorassem os deuses dele. E aqueles que não adoravam os deuses dele, eles eram perseguidos, maltratados, né? Assassinados. Então a sabedoria livrará você da mulher estrangeira, a forasteira que seduz com palavras, veja, que abandonou o companheiro de sua juventude. Quem é o companheiro de sua juventude? É Deus. Mas entenda aqui também como você desviando do caminho da sua família, da sua esposa, do seu esposo. Pode entender isso também, a sabedoria nos fala isso também. Mas aqui ele está falando disso, né? Que abandonou o companheiro de sua juventude e esqueceu a aliança do seu Deus. Percebe? A casa dela, olha aqui, a casa dela conduz para a morte.
Só o nosso Deus tem a vida, gente. Não adianta, não busque outros deuses fora do nosso Deus, só Deus tem a vida. Não busque por dinheiro, porque Deus falava, Jesus falava que não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você viver uma vida, muito pelo contrário, nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele não quer que seus filhos vivam na pobreza, pobreza é resistência. Pobreza é quando eu resisto à mudança, quando eu resisto àquelas coisas que Deus me colocou na minha vida, quando eu não deixo a minha semente romper, eu fico resistindo. Eu resisto, por exemplo, aí, cuidar da minha saúde, não vou fazer uma academia. Eu resisto, por exemplo, a ler um livro que vai me dar mais inteligência e vai me trazer mais sabedoria também, que eu estou mais conhecendo mais a palavra para que esteja mais próxima de Deus. Então, toda vez que eu resisto, eu me empobreço mais. Então, Deus não gosta da pobreza. Ele ama o pobre. E Ele quer que nós ensinamos o pobre para sair da pobreza, para sair da resistência, porque Ele quer que seus filhos sejam como Ele. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, imagina, Ele não quer que nós sejamos pobres, né? Então, quando você se desvia do ensinamento dele, você vai o quê? Você vai se enfraquecer, né? E as trilhas vai levar você, né? A trilha a casa dela vai levar você para a morte. As trilhas levam você para o reino das sombras, né? Os que entram ali não voltam mais e não alcançam as trilhas da vida. Veja. Se você se desviar dos ensinamentos de Deus, da palavra de Deus, você corre o risco de se perder na vida. Você corre o risco de não voltar para o nosso Senhor. E o nosso Senhor, Ele quer que nós sejamos filhos e herdeiros de tudo aquilo que Ele criou para nós. Por isso você seguirá o caminho dos bons e observará as trilhas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, percebe? Os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. A terra Deus fez para os homens, para desfrutar da terra, de tudo aquilo que Deus deu para nós. Deixe a sua semente romper para que você possa desfrutar daquilo tudo que Deus deu para nós. Buscar a sabedoria é mais do que buscar dinheiro, porque a sabedoria você tem que vender tudo que você tem para adquirir a sabedoria. Porque a sabedoria vem e através dela vem tudo que você precisa, tudo que Deus sabe que você precisa. Busque primeiro o reino e tudo mais, o resto, tudo mais você será acrescentado. Então, se você não adianta buscar por dinheiro sem ter sabedoria, percebe? Se você buscar por dinheiro sem ter sabedoria, você já ouviu falar quantas pessoas que ganharam na loteria? Quantias exorbitantes. E depois não tiveram sabedoria para usar esse dinheiro. E o que aconteceu? Perderam tudo, gastaram tudo. E estão hoje pior muitas vezes do que quando não tinham ganho. Então não adianta. É assim. Quando eu sou bebê, eu bebo leite. Eu não posso comer comida sólida. Porque se eu comer comida sólida, eu vou afogar e vou morrer. Porque eu sou bebê, eu preciso de líquido. Isso que significa o quê? Quando nós somos ainda pequenos na palavra, pequenos no entendimento, nós temos que buscar cada vez mais para que a gente possa ir crescendo gradativamente. O bebê só vai começar a comer comida sólida quando ele tiver ali depois de 6 meses, e ainda é papinha, pastosa, sólida mesmo depois de 1 ano, que aí ele vai comer comida sólida, e aí sim, ele vai poder comer sem o risco de morrer afogado, né? Então, o que Deus mostra para nós isso? Isso está em Coríntios, tá? Isso que eu falei agora está em Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Do bebê, do leite, da comida sólida. Então, nós precisamos gradativamente, a palavra de Deus também é assim. Nós temos que gradativamente ir buscando a palavra, para que com o conhecimento a gente vai adquirindo sabedoria. E aí, com sabedoria, nós vamos sabendo discernir entre o bem e o mal. E nós vamos sabendo governar nessa terra que Deus deu para nós governarmos. E com ela nós vamos trazer, com a sabedoria sim, virá a riqueza. Percebe? Porque a riqueza é do nosso Pai. Ele é Deus do ouro e da prata. Ele não quer que você seja pobre, porque pobre é resistência, né?
mas Ele quer que você seja humilde, de coração humilde, de coração ensinável, porque teu amor tem que estar na palavra, tem que estar em Deus, no temor a Deus e não no dinheiro. Por isso que o jovem rico, Jesus falou, é muito mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque na verdade ele tinha, olha, veja bem, ele era tão pobre, tão pobre, tão pobre que tudo que ele tinha era dinheiro. Percebe? Quando você coloca o teu amor no dinheiro, você não está colocando o seu amor em Deus. Então esse dinheiro não frutifica como deve frutificar. Então quando você busca sabedoria, busca o conhecimento, tudo vai vir te acrescentado. Percebe? Por isso, vocês seguirão o caminho dos bons e observarão as teias dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Os injustos, porém, serão expulsos da terra e os infiéis dela serão arrancados. Os injustos e os infiéis. Aqueles que se deixam levar pelas coisas do mundo e aqueles que não são fiéis ao nosso Pai, ao Deus. Não tem temor a Deus. Ou seja, não ouve a Deus, não obedece a Deus. E quando a gente não obedece a Deus, é aquilo que eu falei, o que você deixa crescer mais dentro de você? O bem ou o mal? É aquilo que vai te despontar em você, aquilo que você alimentar mais. Então, gente, e aqui termina o capítulo 2. E eu espero assim que vocês tenham refletido um pouco junto comigo. E busquem mais, busquem cada vez mais. Vá lá agora, leia você o capítulo 2 e busque entender mais sobre a Bíblia. Porque cada vez que a gente busca ler mais conhecimento, mais discernimento nós vamos tendo e mais a sabedoria Deus vai nos entregando. Eu desejo a você uma boa semana. Que Deus te abençoe, um bom dia para você e seja sábio. Vá lá na palavra, busque a palavra. Todo dia ao levantar, a primeira coisa que você deve fazer é agradecer a Deus. Se você levantou assim meio triste, meio assim, chateado, volta de novo na cama. E aí você levanta de novo com um sorriso no rosto. Isso faz toda a diferença. Acorde sorrindo. O sorriso faz bem. E o sorriso, gente, a alegria, o sorriso faz com que a gente libere hormônios da felicidade. E o seu dia será muito melhor. Pode ter certeza. A minha mãe dizia assim, cara feia é fome. Nem pra fome a gente tem que fazer cara feia. Então, sorria. Sorria porque o sorriso nos faz chegar até Deus. Um bom dia para você. Beijo no seu coração.